Olá pessoal, boa noite, estamos aqui juntos para mais uma edição do Evangelho Online e nesta noite nós temos a agradável companhia das nossas amigas Suziara e Mari Lourdes, que estão aqui conosco. A gente vai trabalhar hoje o tema A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e a gente fica muito feliz em estar na sua companhia. Você pode participar conosco aqui diretamente no chat da Rede Amigo Espírito, trazendo sua contribuição, trazendo seu comentário, sua pergunta. E dessa forma a gente abre então esse nosso momento, como sempre, realizando a nossa prece inicial. Eu vou pedir a nossa irmã Suziara para fazer a prece em nosso nome. Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, nos imaginar diante do nosso Mestre Divino e juntos agradecermos a Ti, Senhor, por esse momento de reunião, por esse momento de comunhão de pensamentos, estando juntos nas vibrações positivas, esperançosos de aprender com esse Evangelho e que ele produza luzes para iluminar o nosso dia a dia, a nossa conduta lá fora, no mundo do trabalho, dos estudos, das relações familiares, principalmente, nas nossas relações com os nossos amigos. Nos abençoe, Senhor, a aproveitar o melhor de Tuas palavras para dignificar e iluminar o nosso espírito, tão necessitado de Ti, tão necessitado de luz. Desde já agradecidos pela presença dos irmãos espirituais, pedimos bênçãos para todos aqueles que nos assistem, que compartilham conosco desse momento de iluminação, e pedimos permissão à espiritualidade para dar este trabalho por iniciado, com a graça de Deus. Que assim seja. Pois é, e você pode nos acompanhar assistindo através da Rede Amigo Espírita no canal 5, TV SEI, canal 9, e também, para quem está com o celular aí e vai precisar sair de casa, por exemplo, pode nos acompanhar também pelo celular através do programa TuneIn, baixado aí no aplicativo do Play Store do Google. E você pode sintonizar a Rádio Fraternidade no canal 3. Para quem está na internet também e quiser só acompanhar o áudio, Rádio Fraternidade, canal 3, www.radiofraternidade.com.br. Aqui vamos então iniciando nosso Evangelho. A gente vai para o slide número 2, que o slide número 1 na verdade é a nossa capa, a nossa tela. Vamos para o slide número 2 para a gente poder então fazer a leitura e partirmos para os comentários. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então é interessante a gente ver esse início do capítulo, na verdade, do tema, chamando a atenção para os laços de família. E a gente vê que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, esses laços de família eles não são enfraquecidos, e sim fortalecidos pelos elos da reencarnação a partir dessa realidade, porque a vida ela continua. A vida, como a gente até costuma dizer, a vida é uma só. Nós temos algumas existências aí, e nessas existências a gente vai passando a ter essa oportunidade do convívio com o grupo de espíritos que terminam sendo simpáticos para a gente. E aí eu vou começar com você, minha amiga. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes em tê-la conosco nesta noite. Para que você possa trazer então seus comentários iniciais em relação ao tema. Ok. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha grata satisfação em estar participando desse Evangelho Online pela primeira vez, na companhia da minha grande amiga, me permita chamar de Mary. E no meu entender, essa passagem nos remete àquela situação, esse medo que a gente sente,
esse assombro, esse pensamento perturbador de que vou perder meus laços de família, a minha família vai se desfazer ao longo dos desencarnes. À medida que as pessoas forem desencarnando, forem morrendo, entre aspas, bem grande, nós vamos nos perder uns dos outros, e não é assim. Esse medo vem dessa questão desse nosso materialismo. Nós enxergamos laços de família como laços meramente consanguíneos. E a humanidade precisa evoluir nesse conceito. Tanto que, ao longo do tempo, nós temos visto as famílias, hoje em dia, o conceito de família, até mesmo materialmente falando, tem se modificado muito, né? Então, esse receio, esse medo de se desfazerem os laços de família é por conta ainda desse sentimento materialista de que a família é pelos laços de sangue, né? Quando na realidade nossa família é toda a humanidade, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai, todos filhos de Deus. Então eu acredito que à medida que a gente vai superando essa dificuldade de enxergar para além da matéria, a gente vai se aquietar mais, vai sossegar mais o coração com relação a esse conceito. É verdade. E é interessante, né, quando você coloca essa questão da visão de uma família numa amplitude maior, porque essa família então que a gente tem aqui, essa família nossa, né, família do aconchego, do lar, é um ensaio, na verdade, né, para que a gente possa ter uma visão de uma família numa visão maior, né, Marilourdes? Sim. Então, boa noite a todos. É uma alegria, né, estarmos aqui reunidos. E falar sobre os laços de família é falar da intimidade do coração, né? Então a gente pensa como a doutrina trazer nesse capítulo esse esclarecimento. Porque é tão doída a separação para algumas pessoas, né? Aquele olhar ainda de, como o Suzy falou, da perda, né? De perder alguém que a gente estima, que a gente ama. Então a doutrina vem nos trazer um esclarecimento consolador, né? Que nós não perdemos, porque na verdade a morte é apenas uma passagem, né? A morte, como a gente imagina, ela não existe. Nós só mudamos de endereço, né? E vamos estar em comunhão, como o Evangelho coloca. Quando aqui estamos, nos reunimos, nos encontramos, né? Aceitamos essa possibilidade de estarmos juntos em família, e quando voltamos à pátria espiritual, vamos nos reencontrar. Então isso é muito acolhedor. Eu fico imaginando, e eu estava me lembrando, recordando, família, a minha avó, ela estava conosco desde que eu nasci, né, morando no mesmo ambiente conosco. E ela foi para a pátria espiritual. E eu fico imaginando a alegria do reencontro. Se já não estiver encarnada, bem pertinho, a gente às vezes nem sabe. Mas esse consolo de a gente poder compreender que nós apenas estamos em ambientes diferentes. E que podemos até nos sentir, nos comunicar, né? Então, é trabalhar realmente no consolo. Né? Verdade. É verdade. A gente tem aqui a primeira interação da Tatiana, né? Ela até perguntou se é você que está aí, eu digo sim, sou eu. Tatiana, ela está dizendo aqui, saber que a vida é uma linha única também tem suas responsabilidades, né? Como que nossos projetos, eles não findam com a vida carnal, também a responsabilidade com as pessoas. Né? E a gente tem essa questão do vínculo, né? Tudo que a gente faz, na verdade, traz uma consequência para um lado ou para o outro, né? O cumprimento dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, né? Então, assim, realmente é interessante a gente lançar esse olhar, porque para algumas pessoas, o fato da gente voltar e reencarnar com outro grupo, né? Mas são outras pessoas, não necessariamente outras pessoas. A gente pode voltar para dar sequência na nossa caminhada com o mesmo grupo de espíritos, né? Sim. Que esteve vinculado com a gente aí numa existência passada, né? Com certeza. Um ou outro vai ser novidade, né? Porque nós temos essa necessidade de inserir pessoas com quem nós tivemos algum tipo de relação, criamos uma responsabilidade com essas pessoas, e aí, invariavelmente, se não tivermos oportunidade de resolver tudo nessa encarnação, a gente vai precisar de novos momentos. Então, pode ser que uma pessoa que a gente conheceu, teve uma relação de amizade, ou teve uma relação amorosa, enfim, e que não pertencia a princípio àquele grupo, mas a partir daquele momento foi trazido para aquele grupo e passa a fazer parte daquele ninho e vai ter necessidades
de reencarnar junto a nós novamente. E também tem aquela situação, né, daquele espírito que tenha uma necessidade e encontre naquele grupo a acolhida necessária, ou outras vezes o grupo que está encarnado recebe da providência divina, né, um espírito que vem para nos ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio ou outra situação. Então não existe uma regra absoluta no meu entender, né? Até porque tudo tem um porquê, né? Tem um propósito, né? E esse propósito é sempre para o bem, é sempre para o aprendizado. Como ele diz assim, esses laços que cada vez mais vão estar próximos, vão estar se unindo. Para quê? Como você falou, para que a gente possa exercitar a família universal. A gente precisa começar desse núcleo bem pequeno para expandir e um dia a gente ter esse olhar, né, muito mais amoroso para aqueles que não estão no nosso núcleo, né, mas exatamente, são da nossa família universal. É verdade. E quando a gente lança esse olhar para a nossa... Quando a gente amplia esse olhar, melhor falando, né, em relação à família universal, aí é que a gente entende que de fato a reencarnação ela fortalece os laços de família, porque aonde a gente tiver, com quem a gente tiver reencarnado, a gente vai estar tendo a possibilidade de exercitar, né, esse laço de família. A Ceci Bragança está falando aqui que ela está com alguma dificuldade de acesso. Só lembrando que a gente também está na TVC no canal 9. Algumas pessoas podem estar com alguma dificuldade, pode acessar lá o tvc.com. No canal 9 também pode acompanhar da mesma forma que acompanha na rede Amigo Espírita. Vamos então adiantar, né? Vamos para o nosso slide de número 3, para a gente poder então passar para a próxima abordagem. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. E aqui a gente retorna já destacando, né, essa observação feita em relação ao pensamento, né? Quando Allan Kardec faz essa observação em relação ao pensamento, que é algo que nos vincula para sempre, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. E aí a gente tem exemplos assim de família nesse contexto espiritual, né? Eu me lembro da André Luiz, quando ele se encontra na colônia Nosso Lar, a sua mãe esteve vinculada a ele, né? Que foi a mãe biológica aqui na Terra, mas em nome do amor ela se vincula a ele o tempo todo, né? E o assiste até que um dia ele desperta e tem a condição de receber uma ajuda mais efetiva, e ela então sai de onde se encontra numa esfera espiritual mais elevada e vem até ele encontrá-lo. Quer dizer, o amor, na verdade, não há distância para o amor, não há distância para a afeição, né? Exatamente. O que é que você poderia acrescentar em relação a esse tema que a gente leu agora, minha amiga? Essa passagem. Tão interessante essa questão do pensamento, né? A gente compreendendo que somos energia, né? Então o pensamento ele é a própria energia. Então onde nós estivermos, né? Muitas vezes a gente, as mães ou os pais também dizem assim: nossa, eu estou pensando no meu filho. E às vezes, né, como esse elo, imagine que só aqui na Terra, nossa, acho que meu filho está precisando de mim, e aquilo naquele momento intui você. Aí toca né? o telefone. Toca, né? o telefone, é o filho. Né? Então, estamos ligados pelo pensamento aqui. Imagina quando estamos sem a matéria, que amplia as nossas possibilidades, né? As nossas antenas ficam muito mais fortes, né? Então, essa questão do pensamento é muito importante a gente compreender que estamos ligados pelo pensamento e como estão os nossos pensamentos. Porque se nós emitirmos para alguém, para algum familiar, um pensamento de tristeza, de angústia por essa partida, isso interfere. Né? Como também as orações, a prece. E no nosso lar tem um exemplo também muito grande, que chega uma recém-acolhida e ela
começa a ouvir a oração da mãe que está na terra, né? E como aquilo vai auxiliar. Como o próprio André Luiz, que vê as orações do pensamento plasmando aquela energia, né? Então, nós vamos trocando, nós estamos permeando de pensamentos, né? Nesse momento aqui, quantos pensamentos nós não estamos emitindo e recebendo? Então, imagina isso nos laços de família, como é importante. Com certeza. Eu vou mais além. Eu gosto de comparações que facilitem, né, o entendimento. E como o nosso entendimento ele é muito materializado, e isso é natural da nossa condição existencial, do nosso grau evolutivo aqui na Terra, a gente precisa de parâmetros materiais para poder entender. Então, para a gente entender a importância do nosso pensamento, da energia que a gente aplica no pensamento, do direcionamento que a gente dá, é só a gente imaginar que nós, entender que nós somos o que pensamos de fato. Por quê? Imagine desencarnar. Nós nos vemos, nos sentimos, temos um corpo. Então a gente tem esse referencial de corpo, quem eu sou, e a gente tende a dizer assim, quem eu sou, e se pega, não é? A gente se toca para dizer, quem sou eu? E nesse momento eu digo, e se você desencarnar agora? Esse quem eu sou perdeu a matéria. Sobrou o quê? Sobrou o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua essência, aquilo que você é o que você pensa. Então, a gente tem que imaginar que muito mais importante do que cuidar da aparência meramente exterior, claro que a gente tem que se cuidar, né, manter a residência temporária do espírito em ordem para ele cumprir suas missões, mas nós não podemos negligenciar o nosso pensamento, nos entregar deliberadamente nas energias negativas. O pensamento negativo vem, é natural que venha, nós estamos ainda, né, apesar das notícias da transição, mas nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, então é natural que a gente tenha pensamentos negativos, mas espera-se do bom espírita, do bom cristão, que ele saiba tomar atitudes na hora desse pensamento negativo. Né? Então, se não conseguir se concentrar sozinho numa prece, se socorre de uma leitura edificante, uma página do Evangelho, para voltar à concentração, para buscar aquela consolação. Eu sempre digo que, normalmente, na hora da aflição, no início a gente começa a ler e nem entende o que está lendo, mas à medida que insiste na leitura, a gente volta a se concentrar, vai acalmando o coração, e o nosso pensamento volta a se equilibrar e o nosso organismo responde. Né? O nosso organismo cessa aquela respiração ofegante, né? Volta a se reequilibrar, as cores voltam ao normal. Então veja que é o pensamento que interfere no corpo e não o contrário. Porque o mais importante é o espírito e não a matéria que a gente está animando. Apesar dela ter um imenso valor, mas ela não é o objetivo, ela é o meio. Ela é o meio, exatamente. Eu acho interessante assim quando a gente observa, né, esses vínculos todos que a gente vai fazendo em relação ao pensamento, nessa questão da família, porque na medida em que a gente vai olhando, né, e vai enxergando a nossa vida de uma forma mais abrangente, a gente vai começando a perceber as responsabilidades que a gente tem, né, no cumprimento dos nossos deveres. E um ponto interessante aqui é esse vínculo que se coloca, né, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Quer dizer, fortalece de fato muito mais, né? Porque a gente passa a ter uma noção de compromisso, né? De a gente naturalmente sempre nós vamos ter situações em que alguém vai estar mais adiantado do que a gente dentro do núcleo familiar, e é muito assim, é muito saudável perceber como a natureza, como Deus, né, opera com essa relação familiar, porque às vezes a gente tem dentro do núcleo familiar, às vezes vem um grupo de desafetos, né, para um reajuste, mas também tem os afetos que vêm para fazer um balanço, né, para dar um equilíbrio nessa realidade. E eu acho que o ponto fundamental nesse slide foi realmente a questão do pensamento, e tem uma determinada passagem que nos remete, né, de que não é porque nós não estamos encarnados nessa mesma existência juntos que nós nos desvinculamos, não é? Porque a gente sente a presença desses irmãos queridos
que nos auxiliam, que nos inspiram bons conselhos. Quando a gente está com aquela dicotomia dentro da cabeça, né? Aquela conversa conosco mesmo, quem sabe não é a inspiração desses irmãos, né? Tentando nos auxiliar e nos inspirando bons conselhos. Então, essa descoberta de que nós não perdemos esses laços faz com que a gente se mantenha firme, continuando na oração por aqueles que já se foram, mantendo viva essa memória, sabendo que eles vão receber essa energia da gente e com certeza eles vão se beneficiar. E claro, nessa cadeia do bem, nessa corrente do bem, nós também nos beneficiamos, porque produzimos o amor, somos os primeiros a nos beneficiar com eles, e quem recebe também se torna tão agradecido que nós também acabamos por receber de volta esse sentimento positivo, essa paz. Então é uma forma da gente começar a trabalhar a questão do desencarne nas famílias, né? Falar sobre esse assunto em casa, conversar com as crianças, que às vezes a gente negligencia, né? O adulto está ali envolto no seu sofrimento e nem olha que a criança também está tentando entender o que foi que houve, né? E nós, como espíritas, precisamos educar nossos filhos, lhes ensinar essas lições, para que eles se habituem com esses conceitos e quando o desencarne acontecer dentro da nossa família, não ser um choque, e sim algo enxergado com naturalidade, apesar da dor da saudade, que é normal, mas não vai ter aquelas crises, né? Aqueles desesperos, como se tudo tivesse acabado, porque a gente está aprendendo aqui que nunca acaba. É verdade. E interessante nessa questão do vínculo, né? A gente tem uma contribuição aqui da Tatiana Lawrence. Ela fala em algumas literaturas, aí ela cita os mensageiros, né? E ela cita espíritos mais evoluídos que aceitam novas missões somente para ajudar outro espírito que está estagnado. Exato. E do qual já tiveram como familiar. Estiveram juntos e um evoluiu e outro ficou para trás. Daí volta para ajudar, né? Então, de fato, assim, é uma observação muito rica, né? A gente agradece a você, Tatiana. E a Ceci também, que está aqui com a gente, conseguiu agora sintonizar pela TV SEI. Então aproveita também para trazer sua contribuição aqui conosco. Realmente é um exercício de amor, né? Quando o espírito que está... E a gente vê isso assim... Eu penso, até pelo que a gente observa, assim... Essa é uma situação que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque quando o espírito chega a uma determinada condição evolutiva, ele se predispõe a abrir mão, né, para poder vir novamente para ajudar algum familiar, algum espírito querido que ficou, né, para trás e que está precisando de um apoio maior, né? A Ceci agora comentou aqui também, às vezes, Tatiana, não é nem por ter sido familiar, mas que tem um carinho especial pelo espírito que está em provas, né? Então, assim, realmente é muito bacana a gente perceber, né, esses movimentos. Mas então vamos para o nosso slide número 4. Vamos esperar aí o apoio do nosso controlista de hoje. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Esse é um outro ponto interessante também, porque a gente vai começar a perceber o que é de fato que a gente procura na vida, né? Na existência. Ao invés de a gente estar procurando aquelas relações que são quase que descartáveis, né, na sociedade hoje, isso é muito comum, né? Essas teorias como a gente tem do ficar, né? Que é tão comum hoje, né, na sociedade, principalmente em relação aos jovens, né? Em detrimento de um estabelecimento de uma relação que seja mais duradoura, mais harmônica, né, onde a gente possa de fato vir a conhecer a pessoa. E a gente sabe que essa é uma opção assim, que na verdade ela é muito complicada em algumas situações, porque ela nunca vai conseguir de fato atender a sede da alma, né? Eu vi um comentário uma certa vez de Alberto Almeida falando sobre isso, e ele dizia que é como você querer aplacar a sede bebendo água do mar, né?
fazer a opção por Isso. fazer essas buscas, né, na verdade. Isso. Então, mas está aberto aqui para a gente poder comentar esse trecho também. Então, eu fico pensando assim que nessas campanhas que a gente vê hoje de valorização da família, o foco tem que ser justamente esse, né? Esses laços morais que nos unem, os laços afetivos. Porque há não muito tempo atrás, né, a gente via que os laços sanguíneos, os laços materiais, a questão da carne, né, que se destacava como família, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Quando a sociedade vai evoluindo e tenta caminhar para um caminho de mais união, de mais aceitação uns dos outros, a gente vive hoje um momento grave, né? Da questão da aceitação, do respeito um pelo outro, dentre as inúmeras diferenças que a gente vive. E se aceitar em família, com todas as nossas diferenças, e esquecendo a questão da consanguinidade, considerando sim a afetividade, digamos assim, a nossa maior necessidade de trabalho hoje, né? Daí vem as questões da adoção, né? De acolher como filho uma pessoa que não foi gerada no seu próprio ventre, né? Que não teve a participação material do pai, né? E mesmo assim tem um sentimento verdadeiro por essa criança, né? Famílias que estão separadas do seu núcleo original, ou esse núcleo nunca existiu, por exemplo, pai, mãe e filhos. As famílias hoje só de mãe com seus filhos, só de pais com seus filhos, e de repente se unem, formam uma grande família. Então tudo isso é muito interessante, porque é mais uma prova de que nós não precisamos da consanguinidade para nos amar. O que a gente precisa é de compreensão, é de dedicação ao amor, né? E não de nascermos especificamente uns dos outros, né? Não é porque você não nasceu de mim, ou não é minha irmã, ou não é minha prima, que esteja impedido esse sentimento tão maravilhoso que é a amizade verdadeira. Então, se a gente consegue sentir pelos amigos uma amizade tão forte, tão verdadeira, que por vezes os consideramos irmãos consanguíneos, né? E quantas vezes a gente não ouve dizer, né? Fulaninho é mais ligado a mim do que meus próprios irmãos, né? Então isso é a prova de que o que nós precisamos é dos laços afetivos, dos laços amorosos, e não dos laços consanguíneos, porque esses se desfazem junto com a matéria, né? E que nós podemos perpetuar esses laços afetivos indefinidamente. E uma vez conquistados, a gente não perde, né? Porque nós já entendemos que o desencarne é uma mera transição e não uma perda, uma separação eterna. A Deise está falando aqui, você falou em relação à questão dos desafios, né, em família. Quando a gente fala aqui em relação à dificuldade, ela diz assim: acho que tudo é para o nosso aprendizado. Se estamos nessa família é porque temos uma missão importante ali, né? Concordo. E a Ceci também diz: isso com certeza vem de longe, mas também há famílias harmonizadas que se responsabilizam por algum espírito rebelde. Ela faz menção à parte anterior que a gente comentou, né? Para tentar ajudar na evolução dele e de quebra da família também. A gente aproveita para agradecer a vocês, né, pela interação aqui. É muito legal a gente estar fazendo esse momento, né, e vocês participando conosco, enriquecendo, contribuindo, e afinal o trabalho que a gente faz é sempre direcionado para vocês, né, que estão aí na internet. Depois, para quem chegou depois, também pode assistir o vídeo. A gente vai colocar esse vídeo no YouTube, no canal de vídeos da Federação, para vocês poderem assistir na hora que vocês quiserem também. Mas eu vou retomar um ponto que você colocou aqui, né, quando você falou em relação à dificuldade, né, e essa visão assim da afinidade, né, porque de fato isso é muito comum. A gente vê, né, Marisa, a pessoa diz assim: por que meu irmão não é fulano? Que fulano é fora da família, né? Eu não tenho afinidade nenhuma com meu irmão consanguíneo, mas eu tenho muito com fulano, né? E por que ele nasceu com um irmão ali naquela condição, né? Sim. Isso é extremamente importante. Eu estava justamente pensando aqui, não é? Esse ponto ele nos traz uma reflexão muito grande. O que é que nós estamos fazendo nas nossas relações? Então, às vezes a gente procura estar, logicamente, faz bem a gente estar com aqueles que pensam como nós pensamos, as afinidades, né? Mas ele traz um ponto muito interessante.
as nossas relações estão permeando o quê? A coisa do ser... o que nos interessa, eu estou com fulano, ou mesmo na nossa casa. Às vezes essas relações são de interesse. Né? E a gente precisa fazer essa reflexão. Como cuidar dessas relações? Porque, mas eu tenho afinidade. Essa afinidade foi uma construção. Não foi de uma hora para outra que eu tenho afinidade com Suzy. Né? Somos de famílias diferentes, mas temos uma irmandade. Foi uma construção. A gente se reencontrou e construiu uma relação. Exatamente. Então, eu pensando aqui nesse ponto, traz da nossa responsabilidade com as relações que nós estamos tendo dentro e fora da família. Como nós estamos cuidando das relações no trabalho, né? Hoje são nossos amigos de trabalho, amanhã podem fazer parte da nossa família. Exato. Como nós estamos lidando com os nossos irmãos, com os nossos filhos, o que permeia essas relações? É o interesse, as vantagens, né? Os casamentos que são feitos por mera materialismo, que aí são casamentos, na maioria, fadados a falir, né? Então, como nós estamos construindo essas relações? Porque nós precisamos compreender, como a nossa irmã disse, que tudo é para o objetivo, mesmo os desafetos. Então, se nós já temos um pouquinho de compreensão, vamos nos perguntar, né? O Evangelho está nos sacudindo para nos perguntar como nós estamos lidando com as relações. O que é que nós estamos cultivando no dia a dia dessas relações? Então, eu posso ter um ambiente de trabalho extremamente harmonioso, que é uma construção. Eu posso ter um ambiente de trabalho completamente apenas o interesse. Isso é um caos, como também na família. Então, eu acho que esse ponto aqui é extremamente interessante, né? A afeição real é alma a alma. Como nós estamos cuidando de nós e das outras almas que estão conosco no caminho. O mais interessante é que normalmente a gente espera que os outros mudem primeiro para depois a gente mudar, né? Isso. É uma grande dificuldade, porque o que a gente observa é que nas relações familiares, principalmente, que é onde se reúnem as pessoas com mais necessidade de reajuste, né? E é justamente por isso que existe esse laço sanguíneo, que é para nos obrigar a manter unido durante um certo espaço de tempo na nossa existência. E diante das dificuldades, o que é que a gente faz? A gente tende a fugir, não quer gastar algum esforço no reequilíbrio daquela relação. Então, eu fico impressionada como é que, eu que sou mãe, a gente passa pela gestação, se enamora por aquela barriga, por aquela criança que está crescendo, se apaixona por aquele bebê que nasce, e de repente, quando esse filho está adulto, são dois inimigos dentro de casa, né? Então, para onde foi aquele amor todo do início? O que foi que aconteceu, não é? Então, por que essas pessoas não lutam? Por que nós não lutamos uns pelos outros? Né? Nós temos que abandonar o conceito de gostar ou amar por causa de, que é como você falou, né? Eu gosto de fulaninho porque ele pensa igual a mim. Isso é muito fácil. Eu gosto de Mary porque ela também tem os mesmos interesses que eu, ela pode me ajudar numa questão de trabalho, ela pode me dar uma chance. Mas o amor verdadeiro, ele não é por causa de, mas é apesar de todas as dificuldades, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós não conseguimos entender um determinado comportamento, pergunta por que você está agindo assim. Então, nas relações, a gente se magoa e qual é a questão, né? Eu vou me afastar. Né? Quando, na verdade, o ideal seria que a gente abordasse, perguntasse por quê. Às vezes, tem um dos dois só esperando essa oportunidade, né, de se explicar, e ali tudo se resolveria. Né? Então, exato. Então, evitariam esses desencarnos, porque da mesma forma que há o medo de perder os laços queridos, né, também há quem acredite que depois do desencarne se livrou do problema. Exatamente. E não se livrou, é o outro lado da moeda. Do mesmo jeito que há a preocupação em perder o ente querido, há a ilusão de se livrar do desafeto com o desencarne e não se livra. O desafeto continua ligado a gente pelo pensamento. E aí a gente vive aí as obsessões, não é?
É interessante a gente olhar quando Jesus fala, né? Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Exatamente. Não perder tempo. Ele dá uma ideia assim, de que tem um caminho, tem um fim, né? E aí você pensa aí, sim, mas e depois que terminar? E quando chegar e no resto não se reconciliar, o que é que vai acontecer, né? Então, quando a gente olha com a visão da reencarnação, a gente percebe que aquele reajustamento feito enquanto é tempo, ele evita que haja uma nova necessidade de uma encarnação para ajustar aquilo que já pode ser ajustado de agora, né? Que a gente não precisa ficar esperando, até porque eu converso muito aqui em casa com meus filhos sobre isso, né? A gente tem hoje assim possibilidades muito ricas de realização, mas quem garante que a gente vai ter na próxima existência possibilidades tão ricas de realização? Ricas no sentido das oportunidades que aparecem e também a riqueza maior, que é a riqueza do conhecimento, né, que a gente tem da doutrina espírita, que nos explica as coisas de uma maneira tão consciente, né? Exatamente. A Sheila Mosa aqui faz um comentário, né, em relação a essa questão de conhecer o espiritismo, e aqui eu vou ler o que ela escreveu, tá? Esse meu cunhado, que era meio ogro, começou a frequentar o espiritismo e está um espetáculo. E ela continua aqui rindo também. Bom, mas vamos então para o nosso slide número 5, acredito que deva ser o nosso último slide, pela questão naturalmente do tempo, né? Nós temos aí mais 10 minutos para encerrarmos o nosso evangelho. Vamos aí ao nosso controlista. Tudo certo? A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então aqui a gente tem assim, um ponto que a gente poderia já começar a destacar, né, quando é feita a observação de que Deus permite, né, que ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Né? Porque vai naquela direção do conceito que você falou, né, Suzana, da visão da família universal, né, daquela visão da família que de fato precisa ser mais ampliada, né, uma visão mais abrangente para a gente começar a entender. E é interessante esse vínculo que a gente termina se permitindo, né, porque não tem vínculo até aquele momento. A partir daquele momento passa a ter vínculo e vai se construir uma história, né? E na verdade nós já temos o vínculo principal da criação, não é? Eu costumo imaginar que nós somos, imaginar não, eu tenho certeza, eu penso sobre isso, que nós somos espíritos em treinamento, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, conforme a instrução que os espíritos nos deram, nos explicando a nossa origem, né? Por que a gente tem que passar por toda essa fase de aprendizado. Nós estamos na escola, né? A gente está aprendendo ainda. Nós estamos descobrindo através desse núcleo, como Mary falou, que é a família, que é o pequeno exemplo, o pequeno modelo de toda a família universal, né? Se nós somos todos, e nós entendemos e acreditamos que somos todos criaturas de Deus, todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, né? E tivemos as mesmas chances de optar pelos nossos caminhos. Como é que a gente pode se achar diferente um do outro, achar que não pertence à sua família? Não. Esses conceitos são meramente materiais. Nós somos realmente espíritos em treinamento. Nós estamos aqui realmente exercitando essa capacidade de nos relacionar, né, de nos aceitar como grupo, né, de aceitar que nós vivemos em uma interdependência, que a gente não consegue viver isolado. Nós precisamos da vida de relação para aprender, para desenvolver, como teve na leitura do slide, diz que é permitido para que o espírito menos evoluído aprenda com aquele grupo familiar
E da mesma forma como o espírito mais evoluído encarna naquele grupo, veio para nos ensinar. Então veja que é o relacionamento que nos move, né? E esse tipo de movimento, através dos relacionamentos, né, através desses laços que nos unem e que eu insisto que devem ser pensados de forma afetiva e não consanguínea, né, é que nos faz estarmos em treinamento para aprender a amar toda a família universal, né? É aquela pessoa que ao longo do tempo passa a se sensibilizar com a dor de alguém que ela não conhece. Está assistindo na televisão, tem notícia de uma tragédia do outro lado do mundo e se comove, entra em oração por aquelas pessoas que ela nunca viu, não tem ideia nem de onde fica aquele lugar, mas se compadece porque são seus irmãos, né? Então eu imagino que chegará o tempo, e eu espero que não demore muito, que nós possamos estar nesse nível, né? De, estando encarnado ou não, nós possamos nos enxergar como irmãos em caráter universal, porque todos somos filhos realmente do mesmo Pai. E temos aqui uma contribuição do Zé Aparecido, né, que é o amigo espírita. Na verdade, ele é que é o idealizador desse projeto da rede, né? Ele está acompanhando também. E ele diz aqui: o lar é o ambiente mais propício para reconciliarmos, ainda mais quando temos o conhecimento da doutrina em mãos, né? Verdade. E a repercussão aqui do comentário da Sheila, na verdade, né, assim, o espiritismo é um espetáculo, né? E a gente vai nessa direção, né, percebendo de fato que o conhecimento espírita, né, Maria Lutz, que permite que a gente tenha amplas possibilidades de realização de uma forma consciente, né? Eu passo a palavra para você, a gente já está caminhando já para o encerramento, para você comentar em cima desse ponto e já depois então fazer suas considerações, mas você vai ficar para fazer a prece final, então não vai ser as suas considerações finais. Tá certo. Veja, eu estava pensando aqui, né, você lendo, e eu pensando, meu Deus, o amor, né, que nos une, e como tudo é planejado na busca justamente do trabalho do amor. Porque na espiritualidade, quando programa um grupo familiar, tem toda uma estratégia, comparando, né, conosco, que vamos juntar e formar uma família aqui. A gente tem uma programação, por mais simples que seja, nós temos uma programação, ao namoro, ao casamento, vamos comprar a casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Imagina a espiritualidade programando aquele grupo familiar. E sempre, gente, sempre no objetivo do amor. Então isso é fantástico, isso nos dá, além de um amparo, nos dá justamente o lugar da responsabilidade, né? De como esses laços foram cuidados com muito primor para que a gente pudesse crescer. E veja só, vai vir aqueles que vão nos ajudar e vão vir aqueles que a gente vai poder ajudar numa troca íntima de amor. Né? Porque a gente conhece na nossa família aquelas pessoas que são referências, que nos mostram o caminho, que o exemplo nos guia, que quando a gente conversa com eles a gente se alimenta. Mas também tem na nossa família aqueles que a gente pode contribuir com um pouquinho que seja. E essa inter-relação que nos faz a gente dar as mãos e caminhar. Então, o conhecimento espírita, né, é tão fantástico. Eu digo, eu era uma antes e sou outra depois. Com certeza. Completamente. Então a capacidade que a gente tem de ver as nuances das relações, do olhar que a gente vai ter para a família, para a diferença, da nossa responsabilidade como cuidadores dos nossos filhos, né? Esses seres que vão vir para o nosso seio, que a gente vai ser o cuidador, né? O compromisso que nós vamos ter com ele e eles conosco, né? Então, os parentes, então tudo isso, a grandiosidade desse trabalho da espiritualidade, e aí a gente tem que sempre nas nossas orações estar com muita gratidão, né? Porque a gratidão, ela abre um espaço para que a gente possa ter humildade. Quando a gente já acha que conhece tudo, a gente perde uma grande oportunidade de conhecer. Mas quando a gente se abre e começa a estudar a doutrina, a gente vê como nós temos um caminho feito pelo amor, não pela dor. A dor, ela é até nisso, a dor vem pelo amor. Não, eu não fui para a doutrina, ou vai para a doutrina pelo amor ou pela dor. Eu acho que a gente vai pelo amor sempre. Porque a dor, ela vai nos levar para que a gente encontre a saúde, o bem-estar. Então o objetivo é o amor, né? Sempre vai ser o amor. E assim,
a gente tem um tempo, né? Tudo na vida tem um tempo, então a gente chega aqui ao nosso final, né, do nosso estudo de hoje, como eu tinha dito para vocês, né? Passa muito rápido. É verdade. 45 minutos. A gente já estava se empolgando. Quando esquenta, a discussão acabou. Mas assim, como a gente tem um compromisso, né, com as pessoas e a gente sabe que a internet é muito dinâmico, mas a gente prefere fazer com esse foco. Nós não esgotamos o assunto. Esse assunto, na verdade, ele vai bem além do que a gente conversou até aqui. E aí fica a sugestão para vocês poderem fazer a continuidade nos seus lares, né, com as pessoas queridas, com os familiares. É um tema que realmente é muito importante, que merece ser refletido. Como mensagem final aqui, a gente deixa um abraço para todo mundo que participou aqui com a gente hoje, né, Maria Angélica, Sheila Mosca, Tatiana Lawrence, Ceci Bragança, o Ivan, que também falou aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui. Não, acho que o Ivan já desconectou, mas ele tinha deixado uma mensagem aqui também pra gente, né, de despedida. Mas enfim, a Tatiana, ela finaliza aqui, eu pedi para deixar uma mensagem final. Se eu creio que meus familiares são todos de providência recente, porque eu não estou colada em ninguém, somente uma irmã que sou mais apegada. A Sheila Mosa agradeceu, né, a mensagem. Ceci Bragança disse que estava na programação reencarnatória dela ser espírita já, né, então já veio com uma condição muito boa. Enfim, então a gente chega ao final, né, eu vou passar para a Suziara para ela fazer as considerações finais também, agradecendo a você muito, muito mesmo, né, pela oportunidade de estar conosco, esperando vê-la em breve para mais um Evangelho Online. Eu é quem tem que agradecer essa oportunidade, né, porque eu acredito que nada é por acaso, e cada vez que a gente é chamado ao trabalho na doutrina espírita, isso significa muito para a gente, porque à medida que nós nos dispomos ao trabalho na doutrina, né, apesar de fazer esse trabalho pensando no próximo, em levar, né, algum conhecimento, compartilhar o nosso entendimento, mas à medida que a gente estuda, que a gente lê, somos os primeiros a nos beneficiar, né? Então eu é que fico agradecida, agradeço a todos que estão online nos acompanhando, aqueles que vão assistir o vídeo depois também, sintam-se abraçados, que Jesus nos abençoe sempre, né? E que possamos todos seguir o exemplo dessa tarefa, desse trabalho, não é? E sempre realizar o Evangelho no lar, trazer a paz e trazer Jesus para dentro da sua casa. Então que Jesus lhes abençoe, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Bom, e a gente manda também o último abraço aqui para Deise Sorriso, né? Que ela que está com problema de cálculo renal. Que nome maravilhoso. Deise Sorriso. A gente já sorri quando fala o dela. Mariluz, está com você, minha amiga. Obrigado, né, por mais uma vez estar conosco. Esperamos que não demore tanto a próxima, né, que vocês possam estar conosco novamente aí em breve, para dar continuidade, né, sempre um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Nós aqui agradecemos, né? Saímos daqui com um coração de muita gratidão por essas reflexões que cada vez mais nos coloca nesse lugar de responsabilidade com amor, né? E estarmos nessa integração com vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, então poder trocar esse momento, dedicar esse momento para que a gente possa entender pontos tão importantes da doutrina é maravilhoso. A gente só tem que agradecer a oportunidade. Então vamos pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Nessa energia de amor, sentindo o nosso coração aquecido pela proteção divina, queremos agradecer ao Pai amado por esta oportunidade bendita de estarmos entre irmãos, falando da doutrina que tanto nos acolhe e esclarece. Queremos rogar, Senhor, nesta noite, neste momento, por todas as famílias, que a Tua luz, que o Teu amor imenso possa adentrar os lares, Senhor, tocar os corações de todos nós, para que possamos cada vez mais, aonde estivermos, plantarmos o amor e um dia tornar este planeta que nos acolhe um planeta realmente de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Próxima semana estaremos lá na Sociedade Espírita Caminho da Paz, lá no bairro do José Américo, com o Evangelho lá jovem, né? Turma jovem, o Evangelho num formato diferente, com música, com participação.
de todo mundo lá da juventude. E o tema escolhido foi o jovem e o relacionamento com os pais. Então a gente espera vocês. Nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, às 19h30, para mais um Evangelho lá. Fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos e que Jesus continue nos iluminando e nos inspirando para que a gente possa melhorar a cada dia e fazermos as escolhas mais acertadas. Muita paz, tudo de bom e até breve.